verdade, a gente não falou muito sobre produto na última aula, né? Sobre garimpagem e tudo mais. A gente falou mais dos filtros ali do Filtrify, né? Mas uma coisa que a gente indica muito para iniciante é, se for procurar um produto nessas plataformas concorridas, procurar os que estão de 5ª página em diante, tá? Por quê? Porque daí esses têm um CPC um pouco mais em conta, continuam tendo um volume de buscas razoável, e são mais interessantes para quem está iniciando e ainda não tem, né, aquela manha de anunciar e de repente, fugir do CPC muito alto, tá? Aí, de repente, dá uma olhadinha, assim, ó, tipo, páginas com pelo menos 20 produtos, assim, então, lá pelo 100º produto, sabe? Olha, assim, mesmo que eu acho que vai ser legal para você, tá? Minha indicação, Dr. Cash, tem muito produto que tem CPC mais em conta, apesar de a comissão ser um pouquinho mais baixa, mas para quem está iniciando é uma experiência legal. E ali das plataformas que a gente tem ali dentro do Filtrify seriam essas, né? A Dr. Cash, que eu acho que tem os CPCs mais em conta. E, claro, tem as plataformas grandes também, mas a gente tem que garimpar muito, assim, tipo, produtos pouco conhecidos de nome, porém, quando a gente vai ver, às vezes tem uma busca bem legal. Eu já fiz 2 campanhas, inclusive, com produtos da Dr. Cash, que eu acho que são mais fáceis, justamente para trazer como exemplo para aula, tá? E também já deixei mais ou menos alguns produtos ali engatilhados, caso alguém queira pegar como modelo desses produtos, e também como que eu faço para pegá-los lá na Dr. Cash, porque ela é uma plataforma, assim, que, a princípio, ela parece um pouquinho estranha, assim, de mexer, mas depois que a gente pega o jeito, ela é tranquila. Aqui é o dashboard da Dr. Cash, tá? Então, quando a gente ganha lá o ok do gerente, se apresenta dessa maneira, tá? Então, aqui daí tem os primeiros dados, né, do seu nome, o saldo que está pendente, e aqui do lado a gente tem o menu, né? E a gente vai fazer a garimpagem sempre aqui, pelo ofertas, né? Porém, como a gente tem a possibilidade de fazer a garimpagem lá pelo Filtrify, eu prefiro fazer por lá, né? Mas só para mostrar um apanhado geral de como é aqui. Quando você entra pela primeira vez aqui em ofertas, ele vai ficar por ordem de vendas. O produto que está com maior índice de vendas é esse primeiro aqui, e seguindo daí dos demais, tá? Mas só que nem sempre é rentável a gente vender o que está em primeiro lugar, porque esse aqui é 5,50. Então, dificilmente a gente vai achar um CPC que seja adequado para a gente fazer o anúncio desse produto. Teria que ser de, tipo, 10 centavos, talvez, sabe, para valer a pena, e talvez não valeria a pena. Então, eu sempre indico, pelo menos, um produto que tenha, no mínimo, uns $20 de comissão, tá? Aqui a gente tem vários tipos de produtos que realmente tem essa linha de comissão. Esse Nutrilaben é um produto que está vendendo bem, tá? Ele está aqui específico para a Polônia. A Polônia é um país que compra muito, realmente, tá? Então, todas as ofertas que são direcionadas para lá realmente tendem a ter uma certa frequência de vendas. E ele está com $23. Sempre quando tem o free aqui do lado, é porque ele é um produto que ele está com uma promoção. Então, se eu procurar ele aqui como Nutrilaben, eu vou ver, de repente, um outro que não esteja em promoção, que é esse aqui. E ele também é para a Polônia, porém ele é de $31. Eu prefiro pegar esses que não estão na promoção, porque a pessoa que vai vir para o seu anúncio, ela não sabe especificamente que o produto tem um valor promocional ou não. Isso aí, normalmente, o pessoal que faz remarketing no Meta Ads, que utiliza essa opção mais em conta, né? Então, se eu já vou fazer a campanha de um produto, eu prefiro pegar já o pacote que deu uma comissão um pouco maior. Tá, então a gente tem esse Nutrilabem, que eu achei bem legal. Nós também temos o Uroven, que também está para a Polônia, né, por um achado, e que ele também tem essa questão do valor promocional e não promocional. Está entre os 10 mais vendidos da plataforma, então eu acho que tem uma relevância, no caso, né, uma busca realmente por esse produto, tá? Vou pegar esses dois como exemplo. A gente pode fazer a busca por aqui mesmo, né? Eu só mostrei ali a tela da Dr. Cash mesmo para quem nunca mexeu e para verificar cada uma, né? Mas a gente pode clicar aqui na Dr. Cash e fazer a garimpagem por aqui mesmo, tá? Então, a gente passou pelo Filtre Ads, pelo Filtre Ranking, e agora a gente vai para o Filtre Page, né? Para a gente chegar até no Filtre Page, a gente tem que ter pelo menos o link de afiliado do produto. Então, digamos que eu vou anunciar esse Uroven. Eu clico na oferta.
Essa é uma oferta aberta, então eu não preciso solicitar afiliação para o produtor, tem algumas que ele pede para solicitar, tá? Aqui tem algumas informações, a gente não entende polonês, porém a gente pode clicar com o botão direito do mouse e verificar. Só é bom verificar a questão de se pode ou não anunciar para o Google Ads, tá? Às vezes ele não faz a tradução assim, mas daí é só a gente pegar, assim, ali fala sobre o suplemento, dá para ver. Aqui são os extratos e tudo mais, e normalmente a questão da oferta está aqui para baixo. Retenção de 4 dias, para verificar, sem médicos, é que diz, ó, antes do início do tráfego é necessário fornecer a sua landing ao seu gerente pessoal para verificar a presença de celebridades ou médicos nela. Mas normalmente a gente usa a landing que eles mesmo indicam, né? Então, se você faz a campanha com a landing deles, não tem essa necessidade, a não ser que o gerente realmente pergunte, mas nesse caso aqui não é necessário. Não tem nada falando de proibição de Google Ads, tá? A gente pode também selecionar aqui e traduzir para português, aqui vai aparecer. Aqui é só sugestão de uso, não está falando nada de tráfego. Então, ele pode sim para Google Ads, né? Quando não tem nenhuma informação que não pode, a gente pode deixar assim. E daí a gente vem aqui em criar campanha. O que é criar campanha? É você pegar o seu link de afiliado que eles disponibilizam. Então, aqui a gente vai deixar em link de afiliado mesmo. A gente pode colocar aqui um nome para nossa campanha. Eu gosto sempre de colocar o nome do produto, a comissão que ele paga, o país e a data. Isso é mais por uma questão de organização minha, né? Esse produto tem uma página só, tá? Normalmente tem várias páginas aqui que eles disponibilizam e tá sempre, assim, que nem ele tá 100%, isso quer dizer que o 100% é porque ela é responsável por 100% das conversões, porém só tem uma página mesmo, então ela vai estar em 100%. Quando tem 2 ou 3, ele costuma colocar em primeiro ali a que mais converte. Aí a gente pode escolher, se quiser pode até abrir a página para verificação, tá aqui. Quando a gente vai escolher uma página para anunciar fundo de funil, como é o nosso caso, é bom sempre a gente verificar que trata-se de uma página bem de vendas. Essa aqui parece meio que um blog, mas ela se mistura com uma página de vendas, tá? Essa até é aceitável. Só não pode, assim, aquelas que realmente parecem um blogzão, assim, sem intuito nenhum de vendas. Porque quando o cliente chega até o nosso anúncio, ele já sabe que ele está procurando pelo Urovem. Então, ele não precisa ser, digamos assim, persuadido a, né, que esse produto é maravilhoso, que ele faz isso, faz aquilo. Não, ele quer comprar, ele já vem com essa intenção de compra. Claro, se tiver alguma informação, melhor, mas não precisa necessariamente ser um artigo ou um blog. Então, é mais interessante que seja um estilo página de vendas, tá? Essa aqui tá bem aceitável, porque ele fala um pouco dos problemas, das soluções, e tem o botão de compra aqui. Essas plataformas como a Dr. Cash, elas são de cash on delivery, ou seja, o cliente só paga quando é entregue o produto para ele. Por isso que ele não tem checkout nessas páginas, né? Simplesmente ele coloca os dados de contato e uma central de atendimento entra em contato com ele para formalizar a venda. Então, ele não paga nada aqui nesse horário. Normalmente, eles pagam quando recebem o produto em casa. Então, tá, a gente vai escolher essa página mesmo, tranquilo, é ela. E como a gente vai usar só link de afiliado, é só isso que a gente precisa fazer, tá? Eles botam, assim, o domínio que vai aparecer quando o cliente clicar, pode escolher aqui também, se quiser. Eu não costumo mexer nisso. Aí coloca criar campanha. Pode falar, Rodrigo. Ô, Paulo, eu ia pedir para você entrar. Você acabou de fechar ela, mas você Não, editou mas eu dito. Uhum. só para descer um pouquinho lá para baixo, só para ver um negócio. Aqui, né? Isso, eu ia exatamente isso. Ah, Tem tá. Esse. Uhum. algum né? E às vezes não vem habilitado, e aí depois a gente não recebe a notificação de venda, mas aqui aparentemente já veio corretamente. Eu fiz isso na primeira venda que eu tive. Na primeira, não. Agora eu não lembro. Mas eu sei que algumas não marcaram, e daí, depois disso, eu soube que era esse postback global aqui. Estava desabilitado em todas as minhas campanhas, eu não sabia, né? Depois eu habilitei. Normalmente está habilitado agora em todas. Eu não sei se é porque a gente faz uma vez e daí fica, entendeu? E Entendi. daí ela está habilitada. Maravilha. Tranquilo. Isso facilita porque daí sempre que a gente quiser um link de afiliado, a gente vem em campanhas e a gente verifica quais as campanhas que a gente tem ativo aqui e só pega o link de afiliado. Também é bom para verificação de estatísticas, né? No caso, aqui, ó. Vocês podem ver que eu já fiz uma do Urovem, né? Então, aqui eu tenho as estatísticas dele, ó. Tá? No dia 22, que foi ontem, teve 6 cliques.
Eu comecei, se eu não me engano, ontem essa campanha aqui. Certo. Aqui eu já fiz algumas páginas só para mostrar para vocês, tá? A do Urovem. Vou clicar aqui para mostrar. É aquela mesma que a gente viu. E eu fiz ela com essa pre-sell aqui. Por que que eu fiz assim? Eu percebi que quando a gente faz uma pre-sell de cookies para produto de saúde masculina, que é o caso do Urovem, as pessoas, né, tendem a não clicar. Por quê? Normalmente, quando o cliente, isso é um insight de produto, né, que a gente vê de produto para produto. Normalmente, quando o cliente vem atrás de um produto desses, normalmente ele é um homem e tem algum problema a nível de próstata ou algum problema desse sentido de saúde masculina. Então, ele prefere fazer essa compra o mais, digamos assim, anônimo possível. E daí, quando eu tenho lá a questão do cookie, eu percebi que eles não clicavam, né? Por conta de ser cookies. Então, eu resolvi colocar outras estratégias. Normalmente, eu coloco bandeira de país, ou então idade masculina, porque daí, assim, determinados produtos de saúde masculina realmente só pode acima de 18 anos. E esse aqui eu resolvi testar, essa questão do CAPTCHA, né, que precisa. Então, que daí não tem aquela intenção de cookies, que parece que tu vai guardar os dados da pessoa, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu verifiquei nas minhas campanhas, que quando eu usava pre-sell de cookies, não rodava tanto, tá? E aqui tá a página. Tranquilo. A questão do domínio, né? Então, a gente tem que comprar um domínio, vamos recapitular um pouquinho. É bom fazer uma pesquisa no histórico do domínio, para ver se ele não está comprometido, pois, às vezes, a gente pensa que é um nome que a gente inventou na hora, mas já pode ter sido usado por outra pessoa, e daí, quando você subir uma campanha no Google Ads, vai dar site comprometido, muitos clientes reclamam, né? Uma das principais reclamações, tanto em cursos, né, mentorias, e também eu vejo aqui, para nós, vem com questão de site comprometido, que daí a pessoa sempre alega a ferramenta que ela está utilizando. Ela acha que é um plugin, que é a ferramenta, que tem algum dado, e na verdade não é. Pode ser, a maior parte das vezes, é o histórico do próprio domínio, né? Então, a gente faz aquela verificação básica, compra o domínio, e depois de comprar o domínio, a gente vem aqui em gerenciar meus domínios, e adiciona um novo domínio. Aqui tem o passo a passo, se a gente já possui o domínio, tá? E se a gente não tem, mas quer adquirir, ele também dá o passo a passo aqui. E também tem da GoDaddy, né? E da Hostinger, tá? Eu vou pegar um aqui que eu já possuo. Esse aqui é o meu domínio. Aí aqui, estou ciente de caso esteja transferindo um domínio existente, as minhas páginas atuais irão parar de funcionar, né? Certo. E daí fazer esse passo a passo lá onde você comprou o domínio, né? E já tem o passo a passo da GoDaddy e também da Hostinger, né? Que eu acho que é o que o pessoal mais utiliza. Então, assim, ó, esse passo a passo aqui, eu acho que todo mundo sabe, né? Ele demora um pouquinho para propagar, né? A gente até manda a informação, acho que de 24 horas, né? Mas pelo que eu vi das últimas vezes que eu fiz, ele foi bem rápido. Não demorou as 24 horas para a propagação. Eu acho que depende muito de onde a gente compra o domínio também. Depois do domínio, então, configurado, a gente vem e cria a nossa página. Então, a gente vai aqui em criar página, e a gente tem essas opções aqui. A gente vai começar pela pre-sell simples, então, que a gente só precisa do nosso link de afiliados. Então, a gente clica aqui em pre-sell, escolhe o domínio, que a gente quer fazer a nossa pre-sell, um nome para a nossa página, no caso ali é o Urovem também, eu vou botar Urovem 2, para ficar diferente. E aqui a gente coloca o link de afiliado. Esse aqui é o meu link de afiliado. Eu só copio ele normalmente, na parte de baixo. Seria isso mesmo? Você pode abrir ele numa nova aba, para ver se a gente tem funcionamento. Eu acho que ele não muda. Ó, ele continua. Se ele continua igual, você poderia repetir, não tem problema. Tá. Mas normalmente tem algum redirecionamento, então por isso tem os dois pontos. Né? No caso de redirecionamento, a gente abre, então, o link numa aba e cola
o que aparecer no endereço. Isso. Certo. Aqui a gente, então, escolhe um tipo de pré-sell, né? Como eu falei para vocês, essa aqui eu estou testando CAPTCHA, mas também poderia facilmente ser idade masculina. O idioma, nesse caso, seria polonês, por conta do país, e a gente vai salvar. Pronto, está pronta a página do Urovem, né? Então, ficou uma pré-sell com a questão de idade, bem interessante, e assim o cliente já acessa e entra na página de vendas do produto, certo? Bem fácil criar uma pré-sell aqui com o Filter Page, né? Basta só ter o link de afiliado, escolher o tipo de pré-sell e tá feito. Depois, então, a gente vem aqui para o Filtro Magic. Aí vocês vão falar, mas Paula, não tem polonês. Eu ia falar isso agora. Não tem polonês, certo? Mas aí o que que eu faço? A gente vê que tem muita gente anunciando para países da Europa que tem sua língua própria, né, e não utilizam o inglês. Então, eu pego cada uma daquelas títulos, descrições, recursos e coloco no ChatGPT ou no Gemini, onde eu tiver um tradutor bom, eu coloco, tá? Então, fica bem tranquilo de fazer. Pode falar, Rodrigo. Só aproveitar esse gancho que foi legal que você trouxe, né, um produto em polonês que a gente não tá, a gente atende no Filter Page em relação a criar pré-sell em polonês ali, mas aqui na campanha a gente não está criando. Mas assim, estamos já em fase de teste de novos idiomas, tá? Então assim, em breve, a gente não vai prometer uma data, mas em breve a gente vai ter disponível no Filtro Magic também. Muito bom. Mas só para dizer que não é impossível, né? Tem como, porque eu acho que o principal é realmente a gente ter os títulos e descrições ali prontinho. Você tendo um tradutor, você coloca lá e tá tudo certo. Então, a gente vai aqui em criar campanha. Esses produtos têm uma peculiaridade, eles não têm valor. Ou, às vezes, tem um valor para um frasco. A gente não sabe quanto que é, 3, nem 6, né? E se for um produto já de ClickBank, BuyGoods, Digistore, normalmente tem um pack com 1 ou 2 produtos, 3 e 6. Então, é um pouco diferenciado para fazer a questão da campanha. Mas, nada impede também que seja feito desses produtos de plataforma coach, tá? Então, a gente coloca aí o nome da campanha. Pode falar, Danilo. Paula, você falou que usa o tradutor, né, para campanhas em outros idiomas, mas na seleção lá você deixa como? Em inglês mesmo? Eu deixo o inglês e do inglês eu traduzo para outra língua. A não ser que, assim, eu não sei o que significa, eu preciso saber, daí deixaria em português e de português passaria também. Acho que não tem problema. Eu acho que o ChatGPT é bem tranquilo com relação a esse estilo de tradução. Se você quer realmente entender o que está escrito para, de repente, estar mudando, às vezes, porque eu sou muito de mudar, eu mudo muita coisa, assim, né, no meio do caminho ali que eu vejo que eu posso agregar, além do que a inteligência e a ferramenta já faz para nós, né, mas dá para a gente também dar uma modificada, né. Daí a gente pode botar em português, porque daí a gente entende, e daí fica mais fácil se a gente quer incluir alguma informação ou tirar alguma informação, né. Aqui o tipo de produto é o físico, o nicho desse produto em específico é próstata. Colocar em inglês, vou colocar em português aqui, para daí a gente fazer a tradução. Aqui, eu vou colocar dólar mesmo, tá? Porque, na verdade, por conta da moeda, eu acho que não vai mudar. Eles têm uma moeda própria, até na página do produto mostra, que eu não sei falar o nome, mas é uma outra moeda, então, independente da gente botar aqui, a gente vai ter que mudar o símbolo lá e o valor, caso a gente queira botar o símbolo e o valor em alguma descrição ou em algum recurso. Você escolhe a conta do Google Ads que está aqui, eu, no caso, não vou criar uma MCC, mas pode criar também. E vou pegar a MCC que já está pronta. A ação de conversão, eu também não vou criar uma nova, eu já tenho 2. E vou usar essa mesma aqui, tá? Mas se quiser criar também, pode criar uma aqui. Não vamos criar uma conta nova, nesse caso aqui, também pode ser criada uma conta nova do Google Ads. Então, tudo que a gente quiser fazer aqui, se quiser criar uma MCC nova, uma ação de conversão nova, uma conta nova para determinado produto, desde que já esteja tudo configurado de início, como a gente fez lá na primeira aula, tá tudo certo. Então, a gente vai conseguir fazer aqui.
Aqui está a conta. Vou em avançar. Aqui, a nossa página está na Filter Page, então é super fácil. É só clicar aqui e procurar a página. Nessa aqui eu fiz o Rovem 2, né? Esse caminho aqui a gente pode também já traduzir, né? Então, abrir aqui o ChatGPT. Ó, aqui, melhor oferta, na verdade, né? Então, a gente pode botar. Para ele já verificar. Ó, aqui ele já traz oferta é oferta mesmo, daí a gente já troca só aquele texto aqui na frente. Eu gosto sempre de deixar as primeiras letras maiúsculas quando eu posso, tá? Mas isso vai de pessoa para pessoa. Aqui, no caso, que seria diferente para uma oferta code, porque como a gente tem o valor, às vezes, só de um frasco, ou às vezes nem tem os valores, então a gente não poderia fazer desse jeito, né? No caso de um produto, ClickBank, BuyGoods, ou outra plataforma, MediScholars também tem, a questão dos packs, né? Com 1, 2, ou 3, ou 6, ou até mais. Aí a gente sempre tem que entrar pelo nosso link de afiliado na página do produtor e verificar esses dados, tá? Vou pegar aqui um exemplo. A gente sempre fala do Mitolim, né? Já tá no meu link aqui, salvo. Ó, aqui tem os dados, né? Então, são esses dados que eu vou colocar lá no Filtre Magic para fazer a minha campanha, tá? Então, vou pegar como exemplo aqui, se fosse um produto com um Mitolim. Assim, ó, o preço cheio da oferta simples, que a oferta simples é essa primeira aqui, de um frasco só. Nesse caso do Mitolim, ele é 79 cheio e é 79 na promoção. Tipo, não tem desconto, tá? Se tiver um desconto, normalmente o valor tá ali riscadinho e daí tem o preço realmente embaixo. Aqui, realmente, ele dá, ó, de 591, que seria o valor, fica por 177, né? Mas aí tu tem que entrar para verificar essa promoção, né? Mas normalmente os outros dão essas informações já lá na página de venda, sem a necessidade de entrar no checkout. 591, então, e 177. Seria esse aqui. São 90 dias de tratamento. E aqui a maior oferta. Se eu não me engano, fica 594, alguma coisa assim. Ah, não, é mais. 1.182 por 294. Não, o desconto tá agressivo, né? Esse aí que eu compraria na Black Friday. E 180 dias de tratamento, porque são 6 frascos, né? Aí, a garantia normalmente também está na página de vendas. A gente procura. Quando não tem, aqui nesse caso é 90 dias. Quando não tem a garantia, a gente deixa em branco, né? Tá, pode ser, ó, não quero informar dados de garantia do produto. Às vezes tem produto que não tem, realmente. Também pode estar fazendo um anúncio de um produto digital, né? Que a garantia também de produto digital é totalmente diferente de produto físico. Então, às vezes, não tem essa informação. A estratégia que a gente vai utilizar é a mais comum para nós agora, né? Nesse estágio que nós estamos, é a de funil. Por isso que a gente escolheu uma página de vendas direto, né? Para o produto. E está usando a palavra-chave com o nome do produto. A localização aqui seria Polônia. E a estratégia de lances aqui. Aí é que vem o pulo do gato, né? Como a gente está iniciando, o interessante é a gente começar com a estratégia de CPC manual. Por quê? Porque a gente vai sentindo, conforme a gente vai anunciando, né? Se a gente pode ou não aumentar ou diminuir esse CPC. Isso é mais análise de campanha, e eu vou explicar para vocês mais adiante. Mas, para vocês realmente pegarem como que se faz, que nunca fizeram uma campanha nem nada, o mais seguro, digamos assim, seria o CPC manual, tá? Mas, hoje, no mercado, muitos afiliados já começam com estratégias mais agressivas, que a gente chama de estratégias inteligentes, que seria o maximizar conversões, que seria o CPA, tá? Isso aí eu vou ensinar para vocês depois, quando a gente tiver a campanha rodando bem bonitinho e for fazer uma análise da campanha.
E daí vocês vão entender qual a diferença entre a campanha de CPC manual e a de maximizar conversões. Eu não indico aqui maximizar cliques. Por quê? Porque a gente não quer só cliques, a gente quer ter venda, né? Então, essa estratégia, a gente até, tem gente que utiliza, assim, para destravar uma campanha quando está muito, que não está rodando por algum motivo, mas não seria o intuito aqui. Então, a gente vai continuar com o CPC manual, que a gente tem maior controle no CPC manual, tá? A palavra-chave que a gente vai utilizar é Eurovem. Quando a gente está falando de palavra-chave fundo de funil com intenção de compra, a gente também pode incluir outras palavras-chave quando a gente está trabalhando com CPC manual. Então, assim, comprar Eurovem, site oficial do Eurovem, né? A gente pode incluir mais algumas. E daí verificar se realmente esses termos têm busca, conforme a nossa campanha vai rodando, ou se a gente inclui outros termos. Tá? Hoje, com a inteligência artificial, o Google ele não entrega só para quem procura Eurovem. Às vezes, dependendo da palavra-chave em si, ele pode entregar com base em outras pesquisas que ele acha que são de pessoas que são potenciais compradores daquele produto. Tá? Mas quando ela está em exata, é mais difícil disso acontecer. Então, como a gente vai trabalhar com CPC manual, a gente trabalha com a palavra em exata também, e a gente pode incluir mais 2 ou 3 palavras-chave caso a gente ache necessário. Com intenção, lembrando, sempre com intenção de compra. Então, comprar Eurovem, no caso em polonês, tá? Ou site oficial Eurovem, em polonês. Porque isso remete, a pessoa realmente está procurando por aquele produto. Aqui vamos colocar, eu colocaria, tá? Comprar Eurovem. Ah, ele não entendeu o que eu quero traduzir. Ó, comprar agora, comprar online, ó. É CUP, né? Então, a gente pode colocar aqui o Eurovem. Legal. Ser afiliado é aprender idiomas, né, também. Claro, daqui a pouco a gente tem dinheiro, tem dólar no bolso para ir visitar a Polônia, então, né, assim, a gente aprende Muito bem. o tipo de correspondência, eu vou deixar em exata mesmo, tá? Aí, se a gente quiser, pode incluir outras, mas a gente está trabalhando aqui só com essas 2 a princípio. Isso aqui é só para dar um modelo para vocês, porque vocês viram que lá na parte de valores eu coloquei de outro produto, mas por quê? Porque eu queria fazer um exemplo, né, de tanto de um produto como de outro, né? Essa campanha que eu nem vou publicar, na verdade, mas só para vocês saberem que tanto a gente consegue fazer com aqueles produtos de plataformas mais tradicionais que têm os packs, e também pode fazer de outros produtos digitais ou aquelas que são plataformas coach. Pode falar, Natan. Ô, Paulo, no caso desse produto aí que você está usando o Eurovem, ele não tem valor, é isso? Eu vi lá na plataforma, se eu não me engano, tem uma questão de valor. Daí tu coloca, se tiver, tu coloca o valorzinho dele. Pode colocar, mas só que daí tu só vai ter valor para uma unidade. A gente não sabe quanto é 3, 6, tá? Ele é um produto de comissão fixa para o afiliado, né, que é o CPA que a gente chama. Então, assim, independente do cliente comprar 1, 2, 3 ou 10, a gente sempre ganha a mesma comissão. Isso até, assim, para esse tipo de caso, talvez faça sentido, quando for COD, tá? Quando for oferta COD, que é Cash on Delivery, que a pessoa preenche um formulário na página de venda, ela não passa os dados do cartão na hora para comprar o produto. Ela deixa as informações dela, normalmente o call center vai ligar, vai confirmar e vai mandar entregar na casa da pessoa, a pessoa vai receber e vai pagar. E aí você ganha ali a tua grana. E aí não tem essas, isso que a Paula falou, né? Não tem essas ofertas diferentes por quantidade de pote e tudo mais, né? A gente tem uma opção no FilterMed que você escolhe ali, poderia ser tipo infoproduto. Produto, né? Você colocar infoproduto, aí você só precisaria preencher um preço, tá? Poderia ser uma opção. Depois você teria que ajustar os textos, né? Porque talvez ia estar num contexto mais de produto digital e tal, mas, por exemplo, ele só trabalharia com um preço. Então, Com valor. Legal. A gente tem todos os títulos, né? Apesar de ele dar os títulos de forma automática, eu sempre indico para qualquer afiliado, para verificar um por um. Por quê? É uma facilidade ter uma ferramenta dessas, a gente não precisa fazer a campanha do zero, isso não, assim, tipo,
economiza um tempo para o afiliado que realmente, assim, não tem preço, porque a gente passa horas e horas garimpando, fazendo campanha, né, montando tudo. Então, assim, ter essas facilidades dessas ferramentas todas aqui, elas economizam muito tempo, né? E tempo para o afiliado é dinheiro, né? E então, por mais que seja uma coisa para facilitar, a gente sempre tem que verificar se os dados estão corretos, se estão de acordo com o produto que a gente está anunciando. Se a gente tiver um tempinho, vai ali, olha a página de oferta do produto, olha o que mais que tu pode colocar que não está escrito aqui. Isso só vai acrescentar na tua campanha e o teu anúncio ficar mais atrativo para o cliente, né? Porque a gente sabe que trata-se de um leilão. Mas se você está lá posicionado entre os 4 primeiros e o teu anúncio é mais atrativo, provavelmente você vai ganhar mais cliques e provavelmente vai ter mais vendas, tá? Então, assim, aqui no caso a gente está escolhendo, a gente vai fazer para o polonês, né? Então, eu coloco sempre aqui, traduzir para polonês. Aí eu vou colocando, né? Como esse aqui é o gratuito que eu estou usando, eu não vou colocar linha por linha, tá? Aqui ele pegou com base 75%, porque eu botei os dados lá na frente do Mitolim, tá? Não seria o caso desse produto. Os produtos Code, normalmente, eles têm, quando eles têm oferta, é 50% que eles anunciam, tá? Então, não é o caso daquele ali, porque eu não verifiquei nenhuma informação desse tipo no site. Mas, se a gente verificar no site, a gente pode colocar a questão do desconto em 50%. Eu vou fazer só alguns aqui, tá, gente, para título de demonstrar como que se faz, né? Não vou colocar todos, porque senão vai demandar muito tempo. Aqui, oferta especial. O Filtrimagic, ele já traz uma regra que a gente tem realmente dos anúncios, que é assim, ó, pelo menos nos 4, 5 primeiros títulos, a gente tem o nome do produto. Isso aumenta, tá, a qualificação do nosso anúncio. E vocês vão entender isso depois que eu mostrar para vocês o anúncio lá no Google Ads. Então, aqui já ele traz tudo direitinho, tá? Como que é site oficial em polonês, e a gente coloca lá. Aqui é como se ele fosse 75%. Vou colocar esses 3 aqui, tá? Depois a gente pode pegar todos os títulos, todas as descrições e passar elas para a língua que a gente vai estar anunciando. Então, a gente pode anunciar para vários países, sem problema nenhum. E, posteriormente, o Filtrimagic ainda terá essa possibilidade de fazer em outras línguas, o que vai ser maravilhoso. Aqui são as descrições. O que são as descrições? Depois eu vou mostrar para vocês como que aparece no anúncio a questão da descrição. Ela também é bem importante. Então, assim, como a gente está vendendo um produto fundo de funil, a gente sempre tem que enfatizar assim, a gente não precisa falar dos benefícios dele, tá? Não vou falar aqui que o Uroven vai tratar a próstata. Até porque não é legal falar esse tipo de coisa, porque o Google Ads não gosta. Então, ele pode comprometer a sua campanha, pode dar uma suspensão. A gente só fala, as descrições e os títulos de campanha fundo de funil, só vão falar de preço, de desconto, de entrega, se tem frete grátis ou não, que é o melhor desconto que a pessoa vai ter, sabe? Mas sempre focando no que tem na página do produto. A gente não pode inventar, né, nenhuma informação, porque o Google é muito sensível com relação a isso também. Então, aqui a gente só vai colocar isso, ó, que nem ali está escrito, sinta-se bem com o Uroven, peça com desconto, mais 90 dias de garantia, tá? Então, é essa informação que a gente precisa colocar nos produtos. Quanto de garantia, se tem frete grátis, qual o maior desconto, que nem no caso lá, então, de vocês que pegaram produtos que têm os kits, né? Tem uns ali que chegam a ser R$700 de desconto. Então, essa informação do desconto é sempre muito importante colocar, que nem o Rodrigo falou assim, eu já compraria esse aí, porque o desconto é maior. E realmente, tem pessoas que vêm pelo valor. Ah, não, eu estou economizando $700, então é esse aqui que eu vou comprar, né? Aí é só pegar também, né? Eu não vou fazer mais aqui porque o meu chat GPT já não quer mais deixar eu falar polonês. Mas acho que vocês entenderam a questão aqui de a gente poder traduzir. Se fosse uma campanha em inglês com um Mitolim, né? Vamos pegar como exemplo. Vocês iam colocar lá na primeira parte, como a gente colocou, a questão dos potes, garantia, e aqui aparecer tudo bem bonitinho, todo montadinho, né? Só dar uma revisada para verificar se realmente está de acordo com a página do produtor e tá tranquilo. Tem as frases de destaque, são bem importantes, elas aparecem bem. Os site links,
que também são bem interessantes, né? E tudo assim, ó, peça agora, economize, desconto só hoje, realmente essa é a pegada do fundo de funil. Aqui tem as extensões de preços e as promoções. Ele pegou com base naquelas informações que eu coloquei lá como se fosse o Mitolim, tá? Então, a gente vai dar um salvar aqui. Acho que é aquilo que a Paula comentou, né? O grande benefício é, se o cara, a partir do momento que tiver mais idiomas, né? Mas o cara não precisa saber inglês, ele vai lá, escolhe, bota os preços ali, e aí ele já gera todas essas extensões, descrições, títulos, então o cara poupa muito tempo, né? E ele, é como se ele só precisasse preencher ali o que é necessário mesmo, né? Logicamente, revisar, né? Para ver se tem alguma coisa incorreta ou não. Mas é um ganho de velocidade, produtividade, né? Muito grande, né? Se ele vai fazer isso lá no Google Ads, é muito, né? Ele tem que digitar do zero, né? É trabalhoso, tem várias informações na frente, então é algo que é mais, sei lá, painel de foguete, né? Então aqui é um negócio mais focado ali, ele resolveu o problema. Então tem muita gente que passa pelo Filtro Magic e depois não quer mais voltar para o Google Ads, porque aqui, mesmo não tendo idioma, ainda ele poupa tempo, né? E tem muita produtividade. Agora, o próximo passo, depois de a gente ter a nossa campanha, então, publicada aqui no Filtro Magic, né, é colocar o Filtro Pixel, né, a instalação do Filtro Pixel. Pode falar. Então, antes, só queria voltar uma coisa só, que a gente poderia fazer rapidinho, né? Assim, pegando a primeira aula, o contexto da primeira aula, você criou lá a MCC, você criou a conta, subconta, depois você anexou no MCC e você criou uma ação de conversão. Acho que é legal mostrar para eles, ali no começo do fluxo da criar campanha. Para fazer tudo do zero. Vai aparecer, né? O que você precisou fazer para que eles aparecessem ali? Tá. A gente pode fazer, então, o seguinte, assim, como se eu fosse criar uma nova ação de conversão, uma nova conta. Não, acho que não precisa criar porque o outro mostra, mas aqui, por exemplo, quando você chegar ali no fluxo de seleção de conta, de e-mail ali, aí provavelmente, né, não vai aparecer as informações, e a pessoa tem que apertar no botão sincronizar lá, e aí, depois disso, aparece. Então, acho que só mostrar aquela parte ali onde você clica quando não aparecer, eu acho que já é suficiente, já conecta com a aula passada, sabe? Tá. Só para a gente qualquer informação aí no começo, não precisa. Só para chegar naquela parte. Porque como tem gente que não estava na primeira, e a gente terminou a primeira, né, com a criação ali, só para eles saberem que eles vão ter que adicionar o Google, né, e tudo mais. Aqui o nome do produto, se é produto físico ou digital, né, o nicho do produto, o idioma, nesse caso, seria inglês, e a moeda em dólar. Então, aqui, eu já tenho essa conta, mas, digamos, se a pessoa não tivesse a conta, entraria aqui e adicionar a conta do Google. Aí faz todo o trâmite de adicionar a conta do Google, né? Exato. Aquele Gmail que vocês utilizaram para criar a conta, para criar a MCC, o Gmail, né, é esse Gmail que vocês vão conectar. Isso. Aqui, no caso, ele já está habilitado, então eu não preciso fazer nada, senão eu tenho que marcar a seleção de que vai permitir, né, que acesse os dados e dar um continuar. Ela tem um checkbox, uma marcaçãozinha que você tem que dar. Aqui assim, né, que aparece. Isso. Normalmente não está aparecendo a checkbox, sabia? Está aparecendo já, assim, sem a gente precisar marcar. Melhor ainda. Não é? Permitir. Daí, se a conta não estava vinculada, ela vai vincular aqui, a gente escolhe a conta. Aí aqui, se você ainda não tem uma MCC, você pode criar uma MCC, né? Então, colocar aqui, sim. Clique aqui e para criar uma nova MCC. Então, é assim que vai aparecer para o cliente, né? No caso, assim, se ele não tem MCC, ele vai arrumar toda a continha, então, para receber os dados do Filtro Magic, né? Então, clique aqui para nova MCC. E daí vai levar ele para a página do Google, que foi aquela, do Google Ads, que foi aquela que a gente criou a conta gerente, na primeira aula. Aqui, ó, criar uma conta de administrador, tá? A gente não vai criar aqui, porque a gente já criou na aula, né? É só para mostrar como é que vai aparecer. Então, ele é obrigado a criar MCC ali. Aí, depois desse passo a passo, ele vai conseguir, então, vai conseguir acessar a MCC dele já aqui nessa parte. Exato. Tá? Aqui, assim, se ele vai no fluxo de criar uma MCC, ele vai ter que criar, aí vai ter um código ID lá que vai aparecer, isso no tutorial do Filtro Magic tem, né? Então, que seria, no caso, a minha é essa daqui, né? Isso. A gente vê aqui, ó, conta gerente, é essa daqui. Exato. E aí, quando você cria por ali, você vai inserir esse código, né? Vai copiar esse código e vai colocar naquele campo que está lá aparecendo. Então, para quem faz o fluxo de criação de conta junto com o Filtro Magic, pela primeira vez, ele cola esse código aqui e ele dá sequência. Não é o caso, não é o que a gente vai fazer, mas é só para mostrar e ilustrar para vocês que tem essa possibilidade, né? Pode realizar. E aí, retomando, então, a gente vai pelo caminho do não,
que a gente Isso, criou na aula passada, e aí deveriam aparecer, quando você clica aí, está aparecendo a tua MCC, né? isso. Mas a primeira vez não vai aparecer. Você vai ter que clicar no botão ali que não achou o MCC. Tem que sincronizar. E o que é sincronizar? É a gente indo lá no Google, batendo lá e trazendo as informações atualizadas do Google, tá? Então, quando faz isso a primeira vez, tem que fazer isso. Qualquer outra ação que você faz lá, criar uma nova ação de conversão manual lá, você tem que vir aqui depois e clicar, não estou vendo a minha meta, não estou vendo a minha ação, não estou vendo a minha conta, porque ele vai ir lá buscar e vai trazer. Eu só queria dar foco nisso, porque conecta com a aula passada, né? Então, a gente criou lá fora, quando vier aqui, tem que sincronizar Tem que para que sincronizar. as informações apareçam. Acho que era mais isso, tá? Não precisa Certo. estender mais. E aqui o nosso Filtro Pixel, né? O Filtro Pixel, ele pode ser instalado, a gente tem clientes que tem somente o Filtro Pixel, né, como ferramenta, e tem clientes que têm o Filtro Pack como um todo e acabam utilizando daí com o Filtro Page, Filtro Magic, tudo junto. Mas a gente também consegue fazer ele com conta avulsa só para utilizar a questão do Pixel, né? Então, ele é um pouco diferente nessa questão da configuração, porque ele não obriga a ter uma MCC, de fato. Pode ter só uma conta avulsa, né, e poder fazer toda a configuração com uma conta só. Pode falar, Rodrigo. Interrompendo, peço desculpas por isso, mas eu acho que é importante, acho que para todo mundo que está na sala aqui, né, acho que todo mundo tem clareza por que o Filtrify faz, o que o Filtrex faz, o que o FiltriRank, FiltriPages faz, FiltriMag, né, então, Filtrify, garimpagem, encontrar produto, FiltriAds calcular CPC, ver se tem volume de busca, se faz sentido anunciar, baseado na comissão e tal. FiltriRank é uma lista de produtos ali que estão escalados. FiltriPage, criar minha estrutura própria, uma página para anunciar. FiltriMagic, poupar tempo ali na criação da campanha. E eu queria saber se todo mundo tem clareza do que o FiltriPixel faz. Vocês têm clareza? Tem alguém que não tem clareza? Porque é importante a gente deixar claro a importância e para que serve. Alguém tem alguma dúvida em relação a que serve o produto FiltriPixel? Acho que, resumindo, ele seria assim, tipo, ele rastrearia todas as informações de cliques, né, e vendas, impressões e tudo mais, todas as informações com relação à nossa campanha. Seria isso, assim, resumidamente? Ou tu tem alguma coisa para falar, assim, que... Eu acho que tem isso, né? Acho que o objetivo é a gente rastrear. Então, é um script, a gente cria um script que fica na página de venda, na pre-sell ali, né? Então, todo o tráfego que vier do anúncio, né? Ou vai passar por essa página, a gente vai rastrear, né? A gente vai analisar, vai saber se clicou, então a gente vai ter informações demográficas ali, informações sobre esses visitantes. E não só isso, né? Eu acho que a gente vai ter a subida da conversão para o Google Ads de forma automática. A pessoa não precisa fazer nada. A gente está amarrando, né? O link de afiliado dele da plataforma, a informação de venda, quando tiver informação de venda ou não, a gente vai ser avisado. A gente está amarrando isso na pre-sell, a gente está amarrando isso na campanha dele, na ação de conversão. Então, está tudo amarrado. Então, quando tem uma venda, a gente é avisado, a gente sabe qual é a página, qual é a campanha, e a gente sobe essa conversão automaticamente naquela campanha. Por que é importante a campanha ter a conversão? Isso deixa a campanha mais inteligente. O Google começa a entender, quem compra esse produto é esse tipo de perfil, são esse tipo de pessoas, é nessa região. Então, isso vai deixando a campanha, vai alimentando o pixel, vai trazendo mais informação, e quanto mais dado, mais fácil o Google identifica para quem ele tem que entregar. E aí, o teu custo de CPC deveria baixar, né, porque ele já sabe quem é o público, você deveria ter mais conversão, e assim por diante. Tá? Então, por isso é um produto que é muito importante, ele te ajuda a melhorar, trazer mais inteligência para a campanha, rastreabilidade, dados para você poder analisar e tomar decisões, né? Legal. Aí, aqui, para a gente fazer a criação do Filtro Pixel, a gente vai aqui em Criar Filtro Pixel. Caso a pessoa não saiba, a gente tem os tutoriais, né? E aqui já tem a opção, se criou a campanha no Filtro Magic e a ação de conversão está na MCC, que seria o caso, né? Então, ela clica aqui sim. Se ela tem uma conta avulsa, ela deixa aqui como não, né? Não precisa clicar, daí deixa sem selecionar. Aqui, no caso, a gente vai usar a minha conta que já está a nível de MCC, eu fiz a Filtro Page aqui, fiz tudo no Filtro Magic, então está tudo configurado direitinho. Aqui está. E tem a meta de conversão, tá? Eu fiz 2 metas de conversão aqui, Pixel Aula 1 e Pixel Aula 2. Essa A2 eu criei quando eu criei a campanha realmente, de fato, do Urovem, fazendo a ação de conversão por dentro do Filtro Magic, né? Porque a gente pode criar tanto lá por dentro, como já ter criado, que nem a gente fez a Pixel Aula na última aula. Ela foi criada
direto no Google Ads, né? Mas a gente também pode criar lá dentro do FilterMagic. Aqui eu escolho a plataforma. Uma coisa, Rodrigo, para eu, assim, tipo, para eu utilizar, digamos, eu sou um cliente que só usa o Filtro Pixel, não uso mais nada. Aí eu obrigatoriamente tenho que ter o aplicativo, né? Você precisa ter o aplicativo de qualquer maneira, tá? Sendo o cliente FilterPack, para utilizar o Filtro Pixel, eu preciso do aplicativo, né? Tá. E para você selecionar a plataforma aqui, essa plataforma tem que estar conectada. Conectada lá no aplicativo. Se a pessoa chegar aqui para fazer isso aqui e não estiver conectada, ele não vai conseguir criar, tá? Ele vai clicar, vai mandar para o tutorial, vai aparecer um QR Code para baixar o aplicativo para cadastrar. Então, vocês que não têm aplicativo, não tem nenhuma plataforma ainda que vocês cadastraram, para chegar aqui nessa etapa de criação, vocês precisam de Filtro Pixel, vocês precisam baixar o aplicativo, logar com a mesma conta que vocês utilizam, né, o Filtro Apps aí, o login de vocês, e cadastrar a plataforma. Tem um tutorial lá, um passo a passo para cadastrar a plataforma. Fez isso, aí você vai receber as informações de venda, então todas as vendas que tiverem naquela plataforma, com seu link de afiliado, vai aparecer no nosso aplicativo, você vai ser notificado sobre essas vendas, e vai permitir que você crie o Filtro Pixel aqui também. Tá? No caso, vou pegar um exemplo aqui, ó, tipo, a Smart ADV eu ainda não cadastrei. É isso que vai acontecer. Aí a gente tem que, então, baixar lá o aplicativo e seguir o passo a passo. Exato. E aí dentro do aplicativo tem um tutorial de conexão de todas as plataformas disponíveis. Né? Daí você pega o link e cadastra no postback, ou seja lá onde for, nas definições de cada plataforma, né? Tá. O que é esse cadastro? Basicamente, você está colocando a gente lá na plataforma de afiliado e avisando, quando tiver uma venda, a plataforma, dispara esse link aqui. E aí a plataforma vai comunicar para a gente que houve uma venda no seu link e a gente vai saber que você teve uma venda. Por que isso é importante? Para eu poder subir essa conversão no Google Ads, eu preciso ser informado. Então, é uma forma da gente receber essa informação e também enviar, né? Aqui eu vou pegar com dados que eu já tenho, né? Mas a gente viu que mesmo não tendo ainda cadastrado, ou não tendo baixado ainda o aplicativo, a pessoa é direcionada a fazer, né? Exato. E aí é legal também comentar, porque assim, quem tem o FilterPack, quem criou a página Pre-Sell, né, como a Paula mostrou no exemplo, a gente criou a página Pre-Sell no FilterPage. E aí tem um benefício, quem utiliza a solução, né, de ponta a ponta, ela tem facilidades, né, então ele pode selecionar a FilterPage aí. Quando você habilita aí, ele vai mostrar a FilterPage, e basicamente você seleciona a FilterPage que a gente acabou de criar, e o que vai fazer quando você avançar? Ele vai instalar o script automaticamente. A gente por trás vai lá e vai botar o código do FilterPixel naquela página. Se a pessoa não usa o FilterPage, o que acontece? Ela tem que copiar o código, ir lá na estrutura dela, no WordPress, mexer no HTML, instalar um plugin, colocar o código. Então, assim, ela tem trabalho manual ali para fazer isso funcionar. Vindo pelo FilterPage, pelo FilterPack, é apertar botão. Apertar 1, 2 botões e ele instala automaticamente. Isso mesmo. Eu já fiz bastante página manual, então eu sei o que é isso. A gente tem que pegar todo o script e colocar na nossa estrutura. E às vezes tu não coloca certo, coloca no lugar errado, não acha o tal do head lá no HTML, quando é nessa questão, né? Então tem gente que é muito mais fácil por aqui, porque você já tem a FilterPage aqui, e ele faz de forma automática, né? E quando a gente fala de integração, é isso, a integração entre as ferramentas, né? Tem uma conexão, uma ligação entre as ferramentas, né? Quando você faz o FilterPage, você está com a página para ser pronta, lá no FilterMagic você seleciona. Você só seleciona, não precisa copiar o URL e colar. Quando você está no Filtro Pixel criando, você não precisa copiar o URL e colar. Você só seleciona. Então, eles enxergam as mesmas informações e aí é muito mais simples, né? Muito mais fácil, evita erro e tudo mais. O Filtro Pixel criado, vamos instalar na FilterPage. Então, clicando um botão, já vai ser instalado o script. E aqui o melhor exemplo aqui é você clicar no URL primeiro, nesse URL aí embaixo do logo. Isso, não, na verdade não, entra no relatórios primeiro. Clica em relatórios, vai estar vazio, né? Uhum. Fecha, você pode fechar ele. Agora entra na URL, isso. Teve uma visita. Clica, isso, pode clicar. Pronto, agora volta lá no Filtro Pixel e clica no relatório de novo. Agora a gente vem no relatório, ó, já consta aqui a visita. Aí diz aqui todos os dados, né? A visita, uma visita, clicou na Pre-Sell, isso aqui é bem importante, né? Porque é um dado que a gente tem que saber se clicou na Pre-Sell ou não. Por isso que eu disse lá da escolha do tipo de Pre-Sell, de idade, que facilita no caso de produto de saúde masculina. Eu verifiquei isso assim. Então, eu via que tinha 10 visitas e uma pessoa só clicou na Pre-Sell. Então, por quê? Se a página estava correta, ela estava andando lisinha, estava tudo certo, por algum motivo a pessoa chegava até lá e não clicava na Pre-Sell de cookies, né? Então, por isso, acabei mudando do tipo de Pre-Sell. Então, a taxa de fuga aqui foi 0, né?
aqui navegação para baixo da Precel. Se caso eu pegasse e fizesse isso, né, Rodrigo? Exato, exato. Aí ele ia indicar aqui, né, que a pessoa navegou na página, digamos assim, né, da onde que ela é, se veio de tráfego pago ou não. No caso, eu não vim pelo anúncio do Google Ads, eu cliquei só no link, e se deu checkout. No caso de plataforma Code, a gente não tem essa informação de checkout, porque a pessoa não entra no carrinho, né, não põe as informações de pagamento, ela só põe informações, no caso, de entrar em contato. Aqui, se vendeu, se teve venda, se a conversão já foi enviada para o Google Ads, e se teve, aqui no caso é bloqueio de IP, quando tem muitas visitas de um determinado IP, no caso, que nem o meu aqui, é esse IP, esse é o meu endereço de IP. Se eu clico várias vezes no anúncio, né, pode significar uma pessoa mal intencionada, que está só clicando ali para tirar, para cobrar mais clique, né, do anunciante, ou pode ser um bot mal intencionado, alguma coisa assim. Então, a gente também tem essa facilidade de poder bloquear os IPs, né. Isso até dá para mostrar agora, né. Esse aqui eu já tenho configurado, ó, o bloqueador de IPs. Nesse caso aqui, configurar o bloqueador de IP, a gente só escolhe a conta que já está vinculado, no caso ali, com a campanha que a gente quer. Eu vou nessa do Ourovem mesmo, tá? E usar configuração avançada do bloqueio de bot. Aqui a gente escolhe, então, no caso, assim, eu quero que bloqueie automaticamente o IP de pessoas que clicarem mais de 5 vezes na minha página, né? E daí ele vai enviar o bloqueio para o Google Ads, os IPs que acessam a Precel. Aí aqui tem que... Aí aqui, se a pessoa clicar 5 vezes no seu anúncio assim, e no intervalo de tempo pequeno, ou até mesmo sendo um intervalo maior, né? Então, ele vai entender como se fosse um bot, ou como uma pessoa mal intencionada, e daí vai bloquear, o seu anúncio não vai mais aparecer para aquele determinado IP, né? Então, a ferramenta ainda faz isso automaticamente para a gente, que também é muito bom, porque anunciantes realmente, assim, nós afiliados, quando a gente está anunciando, cada clique que a gente leva é um custo, então a gente sempre está de olho no que a gente está gastando, e se a gente vê realmente que é clique mal intencionado, a gente tinha que fazer tudo isso manualmente. Então, você pegava o IP, olhava lá no Google qual IP que tinha, né, ou na plataforma, que às vezes tem também informação na plataforma de afiliado, e daí você olhava um por um, pegava o IP, e até na sua campanha no Google, né, e colocava lá o IP para bloquear. Isso tudo manualmente. E aqui a gente pode fazer de forma automática, né? Lembrando que o bloqueador de IP é para cada filtro pixel, né, Rodrigo? É isso mesmo, né? Exato, exato. Tá. Vou mostrar aqui para vocês a questão e vou mostrar o anúncio para vocês. Aquela questão que eu falei para vocês a respeito de que lá no Filtro Magic já aparece sempre o nome do produto, ou a palavra-chave, no caso, nos 4 primeiros títulos, tá? Então, isso quer dizer isso aqui, ó. Fica aqui nos títulos, tá? E isso vai aumentar a qualidade do anúncio. Quando a gente não tem o nome do produto, normalmente, nos títulos, aqui no começo, a qualidade do anúncio, ela diminui. Isso pode comprometer a entrega do nosso anúncio no Google Ads. Às vezes, a gente tem o mesmo valor de CPC de um concorrente, mas o anúncio dele está com uma qualidade maior, então o Google vai mostrar aquele anúncio primeiro, tá? Aqui a gente consegue ver, na configuração do anúncio, como que fica o nosso anúncio nas plataformas, né? No caso aqui, ele está mostrando como que fica no celular. Aí vocês veem que aqui tem essas... tem mais áreas clicáveis no anúncio. O anúncio fica maior, mais bonito, mais personalizado, e tem mais áreas clicáveis, que quando a pessoa clicar aqui, ela vai ser direcionada para a minha Precel, tá? Isso aqui são as frases não, esses daqui, se eu não me engano, são os site links, que ficam aqui embaixo, tá? E tem mais outras coisas que vão aparecendo aqui, além da descrição, que são clicáveis também. Então, por isso que é bem importante os recursos que a gente coloca, não só títulos e descrições, mas os site links, as frases de destaque, os valores promocionais, isso tudo faz com que a pessoa tenha uma área no anúncio mais propensa a dar cliques, né? Se a gente faz um anúncio muito pequeno, aí a visibilidade é menor. Aqui a gente consegue visualizar direitinho os anúncios, como que eles ficam na rede de pesquisa do Google. Aqui, no caso, com o celular,
né, aparecendo. E aqui a gente pode verificar como que fica na versão desktop. Então, conforme a gente vai colocando mais recursos, maior ele fica aqui. Não sei se vocês já perceberam, tem alguns anúncios que a gente vê que eles têm várias áreas clicáveis, assim. Conforme você vai aumentando os recursos, ele vai aparecendo aqui. Aí eu só queria mostrar isso aí para vocês terem uma noção de como que aparece, de fato, o nosso anúncio na rede de pesquisa para a pessoa que está pesquisando, tá? Pelo produto.